Olá pessoal, então começando aqui a análise de esforços internos, a gente vai começar com o princípio de método das áreas. O método das áreas ele surge a partir das integrais, existem várias maneiras de trabalhar com esse método e a gente vai focar aqui utilizando o cálculo diretamente pela integral. Por quê? Porque na minha opinião, e aí isso é uma questão pessoal, vocês vão encontrar divergência entre as pessoas sobre isso. Na minha opinião, utilizando direto a integral para fazer o cálculo e o desenho dos diagramas, a gente precisa pensar menos, ou seja, a gente tem menos chance de errar. Principalmente em estruturas mais complexas, esse método, ao meu ver, é mais eficiente, é mais certeiro. A gente consegue ter menos espaço para erros de atenção. Então vamos lá, o que vocês precisam saber de integral é basicamente essas duas regrinhas aqui e nada mais. Então vamos fazer aqui um exemplo para lembrar lá de cálculo como é que se aplica essa regrinha. Sei lá, quero saber a integral, nesse caso aqui, de uma constante. Então integral de 2 função de x. Como é que eu vou, qual é o valor da integral? O que acontece? Eu vou colocar o valor de 2, que é a constante, vezes x, mais surge uma constante nova aqui, surge o c. Então, x é a nossa variável, e aí a gente vai definir ela em função de x. Eu preparei um exemplo aqui para a gente fazer essa analogia. Muito bem, outro exemplo, a integral de 2 vezes x ao quadrado em função de x. Como é que vai ser esse resultado, essa integração? Vai ser 2 vezes x ao quadrado. O 2 do quadrado é o n. Então vai ser x na 2 mais 1, dividido, o n seria o nosso 2 aqui, por 2 mais 1. Ou seja, a gente teria 2 terços vezes x ao cubo, mais uma constante. Surge sempre uma constante lá no final. Ok. Depois, vamos fazer mais um exemplo. Integral de 2x mais 1 em função de x. Como é que vai ficar a integração indefinida disso aqui? Vai ficar 2x. O x sem expoente significa que está na 1. Então, x na n, que vale 1, mais 1, dividido por 1 mais 1. Mais 1 vezes o 1 é a mesma análise aqui do cima do 2. É só um número fixo, então a gente vai só colocar x mais uma constante. Ou seja, fazendo esta operação, a gente vai chegar em 2x ao quadrado sobre 2, ou seja, x ao quadrado, dá para simplificar, né? Mais x mais uma constante, que lá nos diagramas vão ser importantes da gente trabalhar. Ok, então relembrei os princípios básicos do integral, isso aqui vocês precisam saber, isso aqui vocês estudam em cálculo 1, cálculo 2, também exercícios de física são trabalhados. E aí aqui a gente vai usar para calcular a área. Como é que funciona para a gente calcular a área? Vamos supor aqui, a gente faz a imaginação de que ele está num plano cartesiano. Y e x. Ok. Qual vai ser a equação da minha curva aqui, da minha reta? Vai ser 2,5. É uma constante. Não tem variação angular. Por isso, ela não tem inclinação, não tem variação angular, não tem nada multiplicando o nosso valor de x. Então, a nossa equação, sempre que for constante, 2,5. Para a gente calcular a integral, a área sob essa curva, vamos fazer de verde, para a gente calcular a área desse retângulo aqui, a gente vai integrar a nossa equação. Então, vai ser a integral. Vamos definir, porque agora a gente sabe que é de 0 até 2, ou seja, o tamanho da base. Então, vai ser uma integral definida de 2,5
em função de x, ou seja, em função do nosso eixo x, que seria a nossa base. Essa integral vai gerar 2,5 vezes x, veja, a mesma coisa que integrar somente o número 2 ou somente o número 1 aqui, variando de 0 a 2. O zero, para simplificar, por causa do espaço, aqui eu nem vou colocar. Então, vai ficar 2,5 vezes 2. A nossa área desse retângulo é 5. Vejam, a gente aplicou a integral, calculou a área. Se tivéssemos usado a fórmula fixa do retângulo, faz base vezes altura, 2 vezes 2,5, chega em 5. Ok. Aí, alguns devem estar pensando, eu fiz muito mais cálculo do que fazer a análise do retângulo. Realmente. Mas a área da base de um retângulo, a área da base de um triângulo, base vezes altura do retângulo, base vezes altura sobre 2 do triângulo, são para essas figuras geométricas muito simples. Quando a gente tiver qualquer variação, fica muito complexo de fazer a divisão e o cálculo da área. Portanto, a integral se mostra muito eficiente. E aí, pessoal, a gente não pode esquecer que junto desses 5, já estava esquecendo, surge a nossa constante, que lá nos diagramas ela vai ter um valor, portanto ela se torna mais importante ainda. Lembram? Ó, vejam que toda vez que a gente integra, vai surgir uma constante. Então colocamos aqui. Muito bem. Agora a gente tem uma curva de uma equação de primeiro grau, a gente precisa determinar a função dela. Como é que a gente faz quando a gente tem uma equação de primeiro grau? Então eu vou desenhar aqui em cima, aqui ó, no canto direito superior, um plano cartesiano com a nossa equação, com a nossa curva. Vai até 5, vai até 2,5. Muito bem. A nossa função de primeiro grau é formada por y igual a x mais b. A gente sabe que essa aqui é positiva, porque ela é crescente, ok. O que eu preciso? Saber o b é muito fácil. Ele intercepta o eixo y em qual ponto? Vejam, intercepta o eixo y no ponto 0, portanto b vale 0. Então já determinamos. Agora eu preciso saber o valor do a, ou seja, do nosso coeficiente angular. Como é que eu vou determinar isso? O nosso a vai ser igual ao y final menos o y inicial dividido pelo x final menos o x inicial. Ou seja, o nosso coeficiente vai ser y final 5, y inicial 0, começou no 0, dividido x final 2,5, x inicial 0, começou no 0. Portanto, o nosso coeficiente angular vai ser 2. Ou seja, a nossa função para essa equação, para essa curva, é 2. Então, 2x é a nossa função mais 0. Vamos integrar essa função aí. Então, a nossa função vai ser integrada de 0 a 2,5 e a função é 2x em função de x. O que vai surgir aqui? A gente acabou de fazer um exemplo com 2x aqui, ó. Então vai ficar 2x ao quadrado sobre 2 mais uma constante, que a gente não sabe, depois vocês vão saber, sendo que esse x varia de 0 a 2,5, porque a nossa integral é definida, a gente tem a função já definida, com os limites também definidos. Fazendo essa equação, 2 vezes 2,5 ao quadrado dividido por 2, a gente vai chegar em 6,25 mais uma constante. Vocês vão entender depois que essa constante nesses dois casos aqui seria 0 lá nos diagramas. Muito bem, se a gente calculasse a área do nosso triângulo de maneira conhecida por vocês já, seria base 2,5 vezes altura 5 dividido por 2. Vejam, 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25 também, a mesma coisa. Como eu disse, para figuras geométricas simples, às vezes não vale a pena usar a integral, mas ela chega na área da mesma maneira que chega a maneira que vocês conhecem, e aí a vantagem dela nos diagramas vai ser a definição dos sinais, que é um dos problemas. Então vamos lá, como é que a gente calcula a integral como é que a gente relaciona os diagramas, os nossos esforços internos com a integral? Vamos lá, o cortante vai ser igual à integral do nosso carregamento
em função de x. E a gente vai definir ele depois. O momento vai ser a integral do nosso cortante em função de x. Isso aqui é o que vocês precisam saber. Então, vocês vão integrar a equação do carregamento e vão chegar no diagrama de cortante. Vocês vão integrar o diagrama de cortante e vão chegar no diagrama de momento. Isso aqui é o método das áreas. Muitas pessoas têm dificuldade de entender que isso aqui é o método das áreas, só porque usa diferente. Então, isso aqui é a mesma coisa. Eu acabei de provar para vocês. Ó. A gente calculou a área do retângulo por integral, calculou a área do retângulo base vezes a altura, dá a mesma coisa. Então, a gente vai fazer aqui para facilitar a análise dos sinais. Muito bem. Convenção de sinais que vocês vão ter que anotar no caderno de vocês aí, não podem esquecer. A nossa viga, o nosso sistema, pode ser o pórtico, o pilarzinho também, vai ter a seguinte convenção. Tração, esforço normal, saindo da peça, é positivo. Cortante, para cima, num corte à esquerda, é positivo. Para baixo, vou colocar mais para cá, é positivo, quando a gente cortar à direita. O momento, tracionando embaixo, sempre positivo. Portanto, temos essa convenção aqui. Atenção, essa convenção é diferente da convenção dos esforços externos. O que mais tem é confusão misturando convenção. Lembrem que esforços externos, o anti-horário a gente costuma considerar positivo sempre. Aqui, o horário vai ser positivo em alguns momentos, esquerda vai ser positivo em alguns momentos, para baixo vai ser positivo em algumas situações. Então, ela é diferente, tem que ter atenção, tem que separar essas duas convenções que a gente tem aí. Exemplo, vamos pensar uma viga. Aqui, fizemos uma seção dela nessa situação. Eu posso fazer o cálculo pelos dois lados. Como é que vai ser as metodologias positivas, os sentidos positivos das nossas forças? Nesse caso, positivo para cá, positivo no sentido anti-horário, positivo para baixo. Vejam, ó, a gente cortou a viga, o que aconteceu? Ela ficou exatamente igual temos aqui, ó. Agora a gente cortou ela, ficou igual temos aqui. Portanto, vai ser positivo para cá, o normal, positivo para cima, o cortante, positivo para cá, o momento, no sentido horário. Então, essa é a análise que vocês precisam fazer na hora de definir o sinal. Isso aqui é o que vocês precisam saber de conteúdo de cálculo, para cálculo de integral. Isso aqui é o que vocês precisam saber para calcular o método das áreas. Isso aqui são as convenções.